Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos ao 13º Festival do Social Good Brasil! Olha lá! Muda muito, muda muito! É assim! Agora sim a gente vai começar as coisas direito! Adoro. Gente, tá bom, gente, tem muita bagunça, que tem mais. Ó, com esse mesmo calor, meu tempo tá vencendo, eu sempre passo do tempo, né? Eu que mando, alguém vai me tirar do palco? Eu tô aqui, ninguém vai tirar. Eu tô respeitando assim só pra ser educado. Olha só, vocês estão preparados? Eu vou até colocar o óculos, que agora eu tô ficando velhinho, não tô me dando conta. Se prepara, gente, mexe a bunda na cadeira, aquece, porque o Social Good Brasil não é brincadeira, eles capricham pra gente. Eu falo pra gente que eu também vou sentar depois que eu assistindo. É um show, entendeu? Porque eles trazem só convidados espetaculares, maravilhosos, entendeu? E a próxima convidada, gente, ela veio direto de Nova York. Entendeu? Não precisa bater palma ainda que tem mais, depois vocês vão cansar. Tem muita coisa, entendeu? Eu vou ficar lendo assim aos poucos. Entendeu? Ela veio direto de Nova York. Entendeu? Vocês vão chegar no Instagram dela, procura assim, Grazi Mendes, procura assim, dá aquela digitada assim. Vocês vão ver ela assim, ela circulando pela Square. Qual é aquela cara? Sei que é Square. Depois tu vai falar da Square Garden pra eles? Nova York, entendeu? Ela tá rodando, entendeu? Ela é famosa por tudo quanto é lugar. Vou ler aqui basicamente, que eu não gosto de ficar lendo currículo, que ela vai arrasar quando chegar no palco. Sabe quem é essa mulher? Ela é Global Top 100 Futuristas de 2024, que você botar, por isso que ela está rodando em Nova York. Entendeu? Global Top 100 Futuristas pela MIPED ONU. Tu sabe o que é isso? Eu também não sei, mas é ONU, gente. Bate palma que é bom. É ONU, ela arrasa. O MIPAD eu não sei o que é, mas ela que se explica. Ela tem um prêmio Ser Humano, ela é TEDx Speaker, ela é LinkedIn Top Voice Global, ela é Head de Diversidade da ThoughtWorks, foi lá que eu conheci ela, que ela arrasa mesmo. Ela é professora da Fundação Dom Cabral, ela é colunista do MIT. E é brasileira, gente, né? É das nossas, entendeu? Ela é mestre em design com foco em futuros, por isso que ela ganhou o Prêmio Internacional dos Futuros lá. E ela é cofundadora da Voa Papagaio, que é uma favela do Rio de Janeiro. Essa mulher, ela arrasa por tudo quanto é lugar, de Nova York, do topo da ONU, até a favela do Rio de Janeiro, ela bota pra quebrar. Entendeu? Quem é que já trazer assim, só pra fazer a abertura basicamente pra vocês? Ao meu sinal, eu vou contar 3, 1, 2, 3, vocês fazem um barulho gigante para ela chegar aqui, para assim... Porque senão assim, ela está dando palestra em todo lugar do mundo, gente. Ela está aparecendo no MIT, ela está em Harvard, está na ONU. Ela vai chegar aqui em Floripa e assim, cumprir tabela. Não, porque vocês fazem um barulho tão grande, fazer uma raça, e tu vai fazer o seguinte, tu está pensando que vai entrar no palco aí? Não, lá. Vai, tu vai desfilar bonita, vem comigo. Vem, eu que mando. Vem cá, não faz assim, sobe seu ombro. Depois de tudo que eu fiz, tu vai começar aqui, ó. Pera que eu gostei. Inventei outra, vem cá. Faz assim, ó. Porque eu tenho que prestigiar. O pessoal aqui tá né? Tu dá um tchauzinho pra eles aqui embaixo, mas tu vai pra aquela galera lá. Tu sobe lá. Fala esperto. Quer que eu vá contigo? Então a gente vai até lá, a gente sobe aquele palco lá e tu dá aquele tchau de mim pra galera. Entendeu? Gente, não me deixa pagar bico aqui, pelo amor de Deus, você tem que arrasar no retorno. A gente sobe lá, aí tu dá aquele tchau da galera, tu dá aquele pivô, digital pitching, desce de volta e vem pra cá e tu dá aquele tchau pra essa galera que tá aqui também te prestigiando. Preparada? DJ, tem música de Miss? Tem? Aí se dizer dos meus, eu não preparei nada. Prepara. Amiga, vamos com a gente, vai. Prepara. Vou até tirar o óculos que eu não vou tropeçar. Prepara. DJ, é o meu sinal pra você começar. Vai. Então vai. Vai. Tchau de Miss. Tchau, para e dá o tchau de Miss. Agora tu roda. Vai. Agora tu vai sozinho porque tu fica famosa. Vai. Vai. Vira pro seu público. Barulho. Vai. Carol. Ai, dou conta. Tá. Maravilhoso. É assim, a gente passa a ver Pix, né? Direto. Olá, tudo bem? Vocês estão bem? Animados, animadas? Vamos continuar esse papo sobre tecnologia. Eu até trouxe os livros aqui, mas isso fica para uma brincadeira daqui a pouco.
E eu acho que hoje mais cedo, eu cheguei aqui um pouquinho mais cedo, estava se falando sobre imaginação. E aí eu falei, olha, isso é um esquenta para a nossa conversa de agora. Eu só preciso encontrar onde tem a questão do tempo, porque eu amo falar. E aí, do último palco, tinha alguém me puxando, assim, e eu tentando continuar a conversa. Então, só para eu saber que eu não vou ultrapassar a linha do tempo aqui, vai aparecer aqui para mim? Então, fica por sua conta e risco. Não apareceu nada, eu estou livre. É isso? Então, vamos conversar sobre futuro, vamos conversar sobre imaginação. Já que a gente está gastando um pouquinho, né, das coisas bacanas que a gente, dos encontros que a gente tem pela vida, eu quero te dizer que você está uma pessoa que é amiga da Oprah. Eu não sei se para ela eu sou amiga, mas para mim ela é minha amiga desse encontro que a gente tem. Eu queria começar com essa imagem antes de falar um pouquinho mais, porque eu quero contar algumas histórias como uma boa mineira. A gente gosta muito de história, dos causos, e eu acho que isso é onde a gente se encontra, porque cada história é única, é minha, é singular, mas a gente tem as nossas histórias coletivas. Você também vai refletir sobre as suas histórias, e no lugar das histórias não tem um lugar de alguém que sabe mais do que o outro, que domina determinado conhecimento, e não é a minha história, é a sua história, são os encontros, né? E esse encontro com a Oprah é o encontro de algumas histórias. Eu vou contar a primeira agora, e a segunda, que me marcou mais, eu conto no finalzinho. E a primeira história é que, nesse encontro com a Oprah, quem foi fazer uma mediação inicial da conversa foi Thaís Araújo. E a Thaís Araújo pergunta para a Oprah quais foram os momentos em que ela se sentiu pequena, em que ela, né, sendo uma das mulheres mais importantes do planeta, a primeira mulher negra bilionária do mundo, a maior comunicadora, né, do nosso tempo, como é que foi para ela com 70 anos? Imagina assim, a quantidade de histórias, né, de dificuldade, mas também de lugares em que ela chegava e ela não se via ali representada. Como é que era para ela quando ela se sentia pequena? Eu escutei uma coisa que eu queria ter escutado muito jovem, porque Oprah, dentro da sua sabedoria ali, essa força da natureza, deu uma risadinha e falou: Thaís, eu nunca me senti pequena. Ui, como assim? Nunca me senti pequena. Ela falou: porque quem sabe quem se é, quem conhece a sua história, não pode se sentir pequena. Então, se eu, que venho de onde eu venho, que eu sei quem eu sou, estou ocupando um determinado lugar, uma mesa, estou num palco, estou num lugar, eu mereço estar naquele lugar por tudo aquilo que eu construí, e honrar essa história é não me sentir pequena. Então, chegar nesse espaço aqui, estar aqui com vocês, confesso, né, que eu não tenho essa desenvoltura toda, essa malemolência que Edgar tem. Isso aqui foi um negócio difícil para mim, mas é também reconhecer que, para que eu pudesse estar aqui, muita coisa aconteceu, né? Vieram pessoas antes de mim que abriram esse espaço, que possibilitaram isso, que possibilitaram Nova York, que vou contar depois. Mas por isso eu quero honrar todas as pessoas que vieram antes de mim para construir esse espaço, mas também numa responsabilidade que a gente tem de continuar construindo espaços mais plurais para quem vem depois. E é por isso que eu queria agradecer a tradução que está sendo feita aqui agora, mas também queria que a gente gastasse uns segundinhos reconhecendo o trabalho, muitas vezes invisível, de um número enorme de pessoas que faz com que isso aqui aconteça. Para que a gente estivesse aqui nessas salas, eu fui olhando, tem gente que limpou o banheiro que você usou, tem gente que preparou o café que você tomou, tem gente que está aqui na mesa de som cuidando, tem uma turma que está aqui. Eu queria uma salva de palmas para todas essas pessoas. Muito obrigada pelo trabalho de vocês. E para ampliar o espaço de inclusão, para quem me escuta, mas não me vê, a minha audiodescrição é que eu sou uma mulher negra de pele clara, estou com o cabelo bem curtinho aqui, que eu estava usando, que era louro pivete, mas meu sobrinho falou que eu estou desatualizada, é Nevu. Então, no estilo Nevu, com óculos dourados, estou aqui com uma camiseta preta, por cima um blazer estiloso, assim, meio rabiscado, uma calça preta também com uns rasgadinha, né? Minha mãe falou que isso não era legal, mas tá aqui um tênis.
Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. E o segundo eu falei que eram 2, mas na verdade são 3. Né? O segundo aprendizado desse encontro com a Oprah é que ela falou uma frase que fica marcada, assim, que legado, que é uma coisa que a gente fala muito quando pensa em futuros, legado não é um prédio com seu nome, não é um projeto que você fez. Legado não é, às vezes, quando você está ocupando uma posição numa empresa, aí você está para se aposentar e aí você faz uma obra de caridade ou alguma coisa. Legado é cada vida que você toca. E a gente constrói legado todos os dias, com as mínimas atitudes que a gente vai fazendo. E a pergunta é, que futuro que você está construindo? A partir da microação que você tem no seu cotidiano e o quanto que esse futuro vale a pena ser vivido. Porque senão, provavelmente você pode estar usando o seu poder, o lugar que você ocupa, a caneta que você tem na mão de uma forma equivocada. Então, essa é uma reflexão que puxa a nossa conversa para cá. E aí, sempre que termina uma palestra, alguma coisa, as pessoas ficam, mas o que essa menina faz mesmo? Né? Que é uma pergunta que eu vim de São Paulo agora, estava lá. São Paulo tem umas coisas interessantes, e uma delas é que as pessoas já chegam querendo te perguntar, né? Ah, tá. Elas não perguntam se você sabe fazer um bom pão de queijo. Na minha terra, as pessoas perguntam filho de quem que você é. Você é filho de quem? Né? Onde você nasceu e tal. As pessoas em São Paulo muitas vezes perguntam já quem você é, mas a partir de quem você está. E no português tem essa belezura, né? Você não é quem você está. Esse estar é um estado temporário das coisas. Você é muitas coisas a partir das suas identidades e vivências, mas você está alguns papéis. Então, para acabar com essas confusões que sempre acontecem no final das palestras, eu já falo esses papéis tudo agora, e aí a gente mergulha nas histórias que formam muito mais a forma como eu penso, e a gente pensa onde os pés pisam, né? E vocês vão conhecer muito mais os meus pensamentos a partir das minhas vivências, e aí vão entender os papéis, mas não são eles que me definem. Tem um lugar executivo, então a gente pode discutir muitas questões das restrições de negócio. Hoje eu estou como diretora de uma das maiores consultorias de tecnologia do mundo, que é a ThoughtWorks, que pioneira em agilidade, trabalha com pessoas que escreveram o Manifesto Ágil. E aí tem esse lugar da discussão sobre tecnologia, responsabilidade, sociedade e futuro. Sou professora, esse é o título mais bonito que eu tenho nesse mês de outubro. Fico muito feliz da gente poder celebrar a vivência, a relevância de professores na nossa sociedade. A educação me salvou e eu acredito que é a arma mesmo mais poderosa para a gente transformar o mundo. Eu sei que a galera fala, tem muita informação, é só procurar no Google, mas educação é diferente. Educação requer afeto, né, de verbo, da gente se afetar e aprender coletivamente. É nisso que eu acredito. Então, hoje eu estou como professora da Fundação Dom Cabral, dos programas de MBA, ao mesmo tempo que eu dou aula também na Escola de Negócios da Favela, que é a parceria da Fundação Dom Cabral com a CUFA, trabalhando com a ponte dentro desses territórios. Quem quiser aí ler os textos e tudo lá na revista do MIT, também tem muita coisa. E sou cofundadora do Voa Papagaio, que não é no Rio, mas é em Minas Gerais, lá na comunidade, na favela do Morro do Papagaio, para ampliação do acesso à educação superior para a juventude periférica. Eu, como a primeira da minha família a entrar para a universidade, a gente chama primeira geração, para marcar também alguns avanços sociais. A ideia é poder ampliar esse espaço para mais pessoas, já que o importante nessa primeira é poder contribuir para abrir alguns caminhos. Então, a gente pode conversar de diferentes perspectivas a partir desses papéis, mas tem que gastar também um pouco, né, desses títulos que a gente ganha. Eu estava em Nova York mesmo, né, semana retrasada, e nesse fotão aqui lá na Times Square, de vermelho, com esse vermelho brilhante, assim, e essa foto foi parar na capa do Estado de Minas, da revista Cláudia, no meio mensagem aqui agora, em vários lugares, mas essa foto ela representa mais do que um reconhecimento individual, que a gente estuda, batalha também para ter, mas eu estou vestindo aqui um vestido da Badu Design, que é a Badu Design, que foi idealizada por uma das minhas alunas ali na Escola de Negócios da Favela, uma mulher periférica, que junto com mais de 2.500 costureiras da periferia em situação de vulnerabilidade utilizam resíduos de cinto de segurança para criar moda, para criar bolsa, para criar roupa. E essa roupa é toda de cinto de segurança.
com um impacto na economia circular, o impacto da gente pensar em sustentabilidade, isso tudo criado por um grupo de mulheres que jamais passaria nos processos seletivos das empresas que estão aqui representadas. E uma das conversas que a gente vai fazer é como que esse país desperdiça talentos o tempo inteiro e como que pensar futuros só vale a pena se couber mais futuros. Ou seja, não faz sentido a gente ficar desenvolvendo tecnologias que estão criando futuros para um grupo muito pequeno de pessoas, porque a gente deixa de fora gente muito talentosa, gente incrível, né, que deveria estar criando produtos e soluções para um futuro melhor. Então, qualquer movimento, poder estar aqui depois de uma maratona, né, eu saí de Belo Horizonte, fui lá para São Paulo, estou aqui, nós estamos aqui numa linha muito fina com o voo para poder ir lá para o Rio de Janeiro, está um corre, mas toda escolha de qualquer lugar que eu for é um cheque de coerência com a minha história. E aí eu quero apresentar a partir desse conceito da imaginação, porque a imagem mais antiga que eu tenho não é sobre o momento assim, né, de entrar para a universidade e tudo mais. A memória mais antiga que eu tenho tem a ver com a imaginação. Essa tecnologia humana ancestral que a gente tem de criação de futuros e de planejamento. É por isso que a gente vai fazer um exercício aqui rapidinho, para poder entender por que Einstein falava que a imaginação é melhor que o conhecimento. E eu preciso que vocês não pensem, tá, num carro vermelho, em uma velocidade média, assim, passando por uma cena numa tarde, né, quente, à beira-mar. Não pensem nisso. Não imaginem essa cena, tá? O que vocês imaginaram? Por que a imaginação é melhor que o conhecimento? Conversem comigo. Por que a imaginação é melhor que o conhecimento? E por que a imaginação é uma tecnologia humana potente para a gente poder planejar e criar futuros? Porque ela não tem limite, porque ela pode ir além, porque ela consegue, inclusive, ultrapassar as delimitações do não pode, do não faça, né? E aí, quando a gente fala em tecnologia, a gente estava conversando aqui sobre crianças e tudo mais, normalmente, quando a gente fala sobre imaginação, é como se a gente estivesse numa conversa sobre crianças, mas, na verdade, imaginar é coisa de gente grande. A gente deveria investir na nossa imaginação para que, quanto mais adulto você fica, melhor fique a sua imaginação, porque essa é uma ferramenta potente de criação de futuros, né? E não é um lugar que a gente deveria deixar de lado. E eu sou millennial, né, gente? É de uma época em que tirar fotos não era uma coisa tão simples quanto é hoje. Alguns de vocês depois vão ter que pesquisar no Google o que é isso, mas a gente revelava foto. Então tem esse verbo revelar, que fazia rebobinar. Tem algumas coisas que só quem tem mais aí de 40 anos assim, vai conseguir saber. E aí eu pedi ajuda ao ChatGPT para tentar recriar uma imagem, que é a minha foto dessa imagem mais antiga que eu tenho. E a gente custou, viu, gente? Porque as questões de algoritmo e raça ainda são questões bem complicadas, mas eu cheguei numa imagem que é basicamente uma fotografia minha. Essa menina negra desse cabelo ferrugem que se ilumina quando o sol bate. E era essa cena que é a cena mais antiga que eu tenho na minha memória, que a minha mãe lembra, minha irmã lembra, que era eu lendo debaixo da mesa, que é a introdução do meu livro também. E de uma época em que eu não sabia exatamente quando e o que eu ia comer. Muitas vezes era um fubá com sal, fubá com açúcar, mas durante o intervalo entre uma refeição e outra, e de uma ausência e outra questão, era ali, debaixo da mesa, num dos poucos livros que a gente tinha, que eu recriava um mundo bonito, um mundo onde eu e meus colegas, a gente podia fazer várias coisas sem as limitações daquele presente, e era usando a imaginação que eu planejava coisas gigantescas para além daquela situação que estava imposta. E por que eu trouxe essa memória aqui? Porque ao receber esse reconhecimento global lá do MyPad em Nova York, uma das entrevistas eles perguntaram: Grazi, quando é que você começou a estudar futuros, a pensar sobre isso? E eu falei:
Será que foi no mestrado, quando eu fui estudar design de futuros? Será que foi... Aí eu fui voltando um pouquinho. Será que foi na graduação, quando eu comecei a trabalhar com tecnologia? Quando foi? Eu fui voltando. Eu fui vendo que eu fui uma criança que sempre gostou de ficção científica, gibi, filme, livro e tudo, mas ainda não era ali. Aí eu cheguei aqui debaixo da mesa. Porque um dos conceitos que eu aprendi depois do mestrado, que talvez a pequena Grazi soubesse, é o conceito de imaginação radical, e eu quero trazer esse conceito para vocês aplicarem nos projetos de vocês. A imaginação radical é a capacidade de ver as coisas não como elas são, mas como elas podem ser. Nesse lugar de que projetar futuros é a partir de você projetar realidades preferíveis, ou seja, projetar algo que necessariamente precisa ser melhor do que aquilo que você está vivendo. Tem um provérbio africano que diz, e a minha mãe traduzia isso com a ideia de não faça lambança, viu, minha filha? Era assim que ela falava. Por onde você passar, precisa ficar melhor do que antes de você. E esse provérbio africano, ele diz que tudo aquilo que você toca precisa ficar mais bonito depois do que você passa. Isso faz com que, depois que você esteja num time, esse time precisa ficar melhor. Depois que a gente sair desse auditório aqui, se ele estiver todo sujo, todo bagunçado, a gente não cumpriu o nosso papel. As coisas, as relações, as pessoas precisam ficar melhor depois que a gente passa. E a imaginação radical nos desafia nesse lugar. Como que eu consigo ir além de mim, dos meus, e daquilo que eu consigo ver pelo que está conhecido, e eu consigo projetar uma realidade melhor do que aquilo que eu consigo ver. Só que isso é desafiador para a gente no tempo que a gente está vivendo. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, porque para que eu possa fazer isso, eu preciso ter um repertório que me conecte com uma outra percepção que vai para além das distopias que a gente muitas vezes tem acesso, vai para além das narrativas individuais que a gente repete o tempo todo, né, e que vai para além até dessa percepção limitada que a gente tem sobre o futuro. E aí eu vou dar um exemplo para vocês, para ver o quanto que vocês estão se exercitando no lugar da imaginação radical. Vocês devem ter visto essa imagem aí na internet que acabou viralizando, que é, na verdade, a imagem de um terreno que o fotógrafo Sebastião Salgado, junto com a sua esposa, recebeu ali no início do Instituto Terra, em 2001, e aqui é a cena de 2019. Por que eu estou trazendo isso? Porque, ao receber um espaço como esse, qual que seria a sua primeira ideia? Construir, às vezes, um resort para você ganhar muito dinheiro, ou então encher de prédio aqui para poder lucrar um pouquinho mais. Você podia pensar em uma série de empreendimentos, se você tiver uma conexão com legado, a partir da ideia, talvez, de herança. Vocês sabem que herança é aquilo que a gente deixa para os nossos filhos, legado é aquilo que a gente deixa para o mundo. Só que a gente esquece que, na verdade, a gente precisa investir em legado, porque senão talvez não tenha nem mundo para os nossos filhos, né? Então, quando Sebastião Salgado e Lélia recebem esse terreno, esse é um casal que conseguiu projetar 2019. E que, depois deles, eles queriam que essa região ela tivesse uma qualidade de ar melhor, ela fosse mais arborizada, ela pudesse, enfim, ter uma influência melhor no clima. A gente está vivendo eventos extremos aqui. Então, para que 2019 exista, em 2001, é preciso que essa imaginação radical impulsione para que durante 2001, 2002, em que você não vê nada, você está plantando e tem, às vezes, nem a pontinha da mudinha aparece, às vezes uma muda não vinga, mas você continua ali, continua, porque você acredita que em 2019 isso pode acontecer. Mas se você não consegue visualizar, você não trabalha para 2019 acontecer. Então, a gente fala muito que o futuro é o presente, aquilo que você faz agora, mas a forma como você imagina o futuro determina aquilo que você vai fazer agora. Se você não tem capacidade de imaginar 2019, você não vai fazer o 2001.
Você vai falar assim, não, eu vou querer ganhar o máximo que eu tenho que ganhar agora, eu vou criar aqui um aplicativo para ficar milionária, não sei o quê, depois eu pego uma rota de fuga para Marte, porque esse é o horizonte encurtado de quem não é bom em imaginação. O Biraci está aqui tem uma turma que é muito boa em imaginação e que precisa ser muito boa em imaginação, porque é também quem nos ensina e nos resgata nesse lugar do bem viver, para a gente poder projetar futuros melhores. Faz sentido um pouquinho de como que a gente faz esse exercício e que a gente pode aplicar no nosso dia a dia? Se eu não faço essa lógica de que não é só o presente que cria futuro, mas o futuro cria presente, eu não faço esse exercício de imaginar aquilo que pode ser preferível para que eu possa construir hoje, passar pelo caminho que muitas vezes ninguém está vendo nada, mas você consegue ver aquilo que está para além do que está estabelecido. Esse é o desafio da gente colocar a imaginação radical como uma tecnologia humana para a gente investir e ficar cada vez melhor dentro desse exercício. Eu queria trazer para vocês aqui um exemplo de um impacto como esse, porque tem gente que pode estar me ouvindo e falar, tá, eu não tenho um espaço de terra como aquele, meu trabalho é só aqui, às vezes eu codo alguma coisa, eu crio um projeto. Qual que é o impacto disso? Algumas pesquisas mostram que mais de 90% das imagens que serão utilizadas nas campanhas, naquilo que a gente for criar, vão ser imagens geradas por inteligências artificiais, assim como aquela minha foto que eu coloquei. E aí eu fui convidada pela Dove, ali junto com a Unilever, para participar de uma nova pesquisa sobre beleza, que foi recriada agora com 20 anos de Dove, exatamente para entender o impacto dessas imagens na autoestima de mulheres e meninas, e como é que a gente estava com isso. E os dados são assustadores. Quase 40% das mulheres no mundo topariam perder um ano de vida se, durante esse período, elas fizessem procedimentos estéticos que as aproximassem desse tal padrão inalcançável de beleza. Ainda mais assustador, meninas de 14 e 18 anos topariam ser 25% menos inteligente se isso as deixasse 25% mais parecida com esse tal de padrão. Eu sou professora, casada com um professor. As meninas, ao completarem 15 anos, chegam na escola com um adesivozinho no nariz, porque fizeram procedimentos estéticos de afinar o nariz. 15 anos. E aí, esse vídeo, que é uma das campanhas que nós fomos convidados ali para fazer parte, mostra um pouquinho do impacto, às vezes, de uma microdecisão que a gente toma, que é a escolha de uma imagem que vai ser utilizada. Vou pedir o apoio da produção aqui para passar. Come with me and you'll be in a world of pure imagination. Take a look and you'll see into your imagination. What we'll see will defy explanation. If you wanna be in paradise, simply look around and view it. Anything you want to do it. Wanna change the world, there's nothing to it. There is no life I know to compare with your imagination. Living there, you'll be free if you truly wish to be.
Essa campanha faz um questionamento, né? Se esse futuro que a gente está construindo utilizando inteligências artificiais é para ficar retocando as imagens com filtro e fazendo com que a gente impulsione cada vez mais um padrão. Eu uso tecnologia do século XXI para reproduzir padrões do século passado. Esse é um futuro que não vale a pena ser vivido e não vale a pena ser construído. E aqui é um exemplo de como que uma marca há 20 anos vem tentando colocar outras imagens, mas ainda assim os resultados não são tão bacanas, mas você continua fazendo isso, porque você acredita que em algum momento a gente possa criar um futuro em que meninas e mulheres possam se ver bonitas do jeito que são e potentes, sem a necessidade de ficar remexendo e se privando da vida para poder tentar alcançar algo que é inalcançável. Eu trabalho junto com um grupo de apoios também a famílias, né, que tiveram suas crianças e adolescentes que, em função do suicídio, deixaram de estar com a gente. E esse número aumentou muito, eu não sei se vocês estão acompanhando, mas alguns dos motivos têm a ver com esse não lugar, com esse não pertencimento e essa ideia de não fazer parte de um padrão. E o quanto que isso é influenciado por essas novas tecnologias que a gente está criando, e que às vezes a gente fala, eu estou criando aqui, essa tecnologia é o que as pessoas fazem. Então, existe uma responsabilidade naquilo que a gente vai fazendo. Meu tempo esgotou aqui um pouquinho, eu vou pedir só um pouquinho mais para poder chegar, porque a gente vive uma crise de imaginação. Recentemente, uma liderança de um grupo de educação que deveria estar impulsionando a gente a imaginar realidades melhores, ele vira e fala, Deus me livre de uma mulher CEO. E eu falo, Deus me livre da crise de imaginação, de gente de imaginação pequena. Porque um dos problemas de falas, assim, que não é só uma fala, mas é uma forma de pensar esse mundo, é que, por exemplo, a Amy Webb, uma futurista, no ano passado, ela perguntou para o ChatGPT, né, imagine uma pessoa nesse papel de alta liderança. E a resposta que ela ia fazendo era sempre essa aqui. E não mudava, era sempre o mesmo padrão. Passa um ano, ela faz de novo a mesma pergunta. Fala assim, a gente está evoluindo as ferramentas, as tecnologias, às vezes vai mudar. E aí, a resposta foi essa aqui. Tem até o etarismo, porque agora é até mais jovem, mas ainda continua dentro do mesmo padrão. E ela foi num outro exercício, ela falou, vamos lá, ChatGPT, você pode mais. E se a gente perguntar, imagine uma pessoa nesse papel de mais alta liderança de uma empresa de absorventes íntimos. Essa é a resposta. A plantinha até agora eu não entendi. Mas ela fica se repetindo. Isso é ou não é uma crise de imaginação? Eu fiz um textão para o ChatGPT. Eu falei, disseram que você seria mais inteligente do que a gente, mas não parece. Você tem 52% da população que se identifica como mulher e você não tem a capacidade de gerar uma imagem que represente esse grupo. Shame on you. Que vergonha. Né? Você está precisando melhorar a sua imaginação. Ele pediu desculpa, falou que tem algumas questões, que precisa evoluir. Aí eu falei, não, vamos lá. Né? A gente está acreditando, a gente está apostando que você vai nos ajudar aqui a ser melhor, mais produtivo, mas você não está ajudando. Então, a gente vive uma crise de imaginação e daí a importância da gente continuar com movimentos, com conversas como essa aqui, que desafiam a gente para além dos trecos, porque a gente pode um pouco mais. Como que a gente tem que falar para ter mais mulheres na tecnologia, para que a gente possa desafiar essas lógicas, para ter mais pessoas negras na tecnologia, para ter mais pessoas com deficiência. A maior grande parte das soluções tecnológicas que a gente tem foram criadas por ou para pessoas com deficiência. O telefone foi criado por conta de uma deficiência auditiva da mãe de Graham Bell. O touchscreen foi criado também por isso. A gente tem muitas soluções que precisa dessa diversidade presente para a gente não continuar com essa crise de imaginação. Para que o amanhã não seja só um ontem com um novo nome. Essa é a frase do Emicida. E essa aqui foi uma das imagens que também viralizou há alguns anos, que é um dispenser de sabão num banheiro. Pense numa rotina cotidiana. Ele diz que você vai ao banheiro, o que você quer? Você quer lavar sua mão. Uma tecnologia simples de aproximação, mas uma pessoa negra, para que tenha acesso a esse sabão, ou ela tem que usar um papel higiênico ou uma toalha de papel branco, porque esse dispenser não reconhece uma pele retinta como uma pele do ser humano. Eu pergunto, quem criou essa tecnologia?
Quem aprovou essa tecnologia? Quem estava na sala na hora de decidir sobre essa tecnologia? E sempre que eu apresento isso, as pessoas ficam, e eu pergunto quais são os outros dispensers que a gente tem no nosso dia a dia. A gente estava falando aqui sobre maternidade e trabalho. 40% das mulheres que voltam da licença maternidade são demitidas nesse país. A gente quer trabalhar com inteligência artificial e não consegue dar conta de uma coisa tão antiga quanto pessoas parirem. Não é uma modinha, não começou agora. A gente não dá conta disso ainda. Então, a gente tem muitos desafios para poder ir pela frente. A Amazon foi uma das primeiras empresas a usar inteligência artificial para recrutamento e nenhuma mulher passou no processo. Ela teve que voltar atrás e fazer de um outro jeito. Então, a solução não está na tecnologia pela tecnologia, a solução está na gente refletir qual que é o nosso papel na decisão que a gente toma sobre o tipo de futuro que a gente está criando. Porque se o futuro que a gente está criando é um futuro que amplia as desigualdades, é um futuro que amplia essas distorções de imagem, é um futuro que tira empregos das pessoas, é um futuro que limita possibilidades à dignidade humana, esse é um futuro que não vale a pena ser vivido. Um futuro que você não tem um ar puro, que você não tem a natureza, esse não é um futuro que vale a pena ser vivido. E é uma responsabilidade intergeracional nossa, porque as próximas gerações, ou seja, quem vem daqui a 70 anos, não pode fazer um protesto aqui na porta do evento, para poder reclamar das decisões que a gente está tomando. Então, como é que a gente se responsabiliza pelo futuro que tão rapidamente a gente está criando? E aí, eu falei 5, já estou pegando um pouquinho mais, mas agora eu vou chegar no final, que é a pergunta provocativa, ou seja, existem mudanças que só vão acontecer quando a gente se unir no plural para que elas aconteçam, porque elas são maiores, elas são estruturais, mas tem sempre uma mudança que o seu movimento alcança, tem sempre uma mudança que a sua caneta alcança, a partir das decisões cotidianas que você toma. A pergunta é, você se responsabiliza por isso? Você pensa nas decisões que você toma, em que tipo de futuro você está criando? Ou você fica naquela ilusão que eu sou uma pessoa gente boa e aquilo que eu faço é diferente daquilo que eu penso? Essa é uma pergunta para a gente colocar nos nossos projetos, nos nossos estudos, naquilo que está fazendo. Eu vou fechar com uma história que eu falei que eu ia voltar para a história da Oprah. Aquele encontro com a Oprah, ela ficou mais tempo conversando comigo porque ela elogiou o meu cabelo, que não é só uma decisão estética, mas é também a ilustração da luta contra um câncer agressivo. Há um ano atrás, exatamente nessa semana, eu recebi o diagnóstico mais difícil da minha vida, que é de um câncer triplo negativo, né, estágio 3 com acometimento axilar. Eu passei os 7, quase 8 meses de quimioterapia, radioterapia, mastectomia e terminei a radioterapia agora recentemente, né? Então, viver para mim está muito urgente. Na hora que eu penso que o que a gente está fazendo faz com que pessoas queiram perder um ano de vida, quanta vida cabe num ano? E quanto que a gente pode ter essa possibilidade de imaginar um mundo muito melhor do que aquilo que a gente recebeu, para que a gente possa entregar algo melhor depois que passar por nós. E coube a nós, essa geração, nesse momento, está tomando decisões nessa encruzilhada da vida. Nunca tivemos tanto treco e tanta tecnologia, ao mesmo tempo, tanta desigualdade, tantos desafios básicos. Eu comecei com o diagnóstico, sem recebê-lo como sentença, mas a primeira imagem que eu tive foi o Samba da Cura. E eu estou desde outubro do ano passado construindo uma jornada para que daqui a pouco esse Samba da Cura possa acontecer. Vim para cá falar sobre essas coisas, melhorar os meus leucócitos para que esse Samba da Cura aconteça. E aí eu quero fechar com esperança, que a gente está precisando. Porque a esperança, segundo Santo Agostinho, tem 2 filhas. A indignação para não aceitar as coisas que a gente não pode aceitar e a coragem para efetivamente mudá-las. E a gente está precisando de pessoas esperançosas, que coloquem coragem em movimento e a indignação em movimento para que a gente possa fazer as transformações que a gente precisa. E eu quero agradecer muito por essa atenção que vocês me deram aqui agora. Muito obrigada. Os leucócitos vão subir. Muito obrigada. Vou não vou ficar aqui. Devagarinho, devagarinho.
Obrigada, gente, por esse tempo de vocês aqui. Obrigada, meu amigo. Esse aqui é amigo de longa data, por isso que ele faz isso comigo. Obrigada. Obrigada. Vamos junto construindo essas coisas aí bonitas, né? Vai saindo como quem não quer nada. Vou saindo. Vai, disfarça. Olha, eu tô com uns livros aqui. O que eu faço pra gente poder dar 2 livros aqui de presente? Um é meu, o outro você distribui pro povo. Me conta aqui quem faz parte da primeira geração da família nas universidades também. Deixa eu ver. Agora, quem dessas mãos levantadas aqui, eu preciso de uma pessoa que é a pessoa mais jovem dessa geração e a mais velha. Assim, se olhem, quem é dessa primeira geração que tem aqui até os 25 anos? Dá um pulinho. Vem aqui para frente. Vocês duas, qual que é a idade de uma e de outra? 42 e você? 21? Eu acho que é aqui, né? Ganharam. Muito bem, uma salva de palmas para vocês. Ai, ai. É isso aí, parabéns para vocês.